legal, tem uma prateleira lá fora com vários Oscars que eles já ganharam. E aqui eu tô numa sala que conta bem sobre a história mesmo, sobre a chegada da família dele aqui nos Estados Unidos, o tempo que ele morou no Kansas, o tempo que ele passou em Chicago também, como que ele era na escola, que não era dos melhores alunos, que ele tinha uma professora preferida que ela incentivava ele a desenhar, porque ele amava desenhar, e ela entendia que ele não prestava tanta atenção na aula, que ele não conseguia se concentrar tanto, e aí ela trabalhava com ele de uma forma um pouquinho diferente. Mas bom, tá sendo uma experiência bem legal e eu tô filmando algumas coisas pra vocês. Bom pessoal, agora a gente tá aqui numa sala que fala um pouco da chegada do Walt Disney a Hollywood. E em 1923 ele se mudou pra Hollywood com o Roy, que era o amigo dele. E ele já produzia uma série de cartoons, animação, com duas meninas no Kansas. E aí tem uma carta aqui que ele meio que faz toda a persuasão para que a família de uma das meninas, que é a Virginia Davis, se mude para Hollywood também para que ele possa continuar produzindo. E bom, em 1924, The Alice Comedies, ou seja, a série que ele produzia, se torna tipo bem sucedida, então ele começa a fazer tipo mais, começa a produzir mais, começa a se instalar em Hollywood. Ele diz aqui que quando ele chegou em Hollywood com 21 anos, ele só tinha $5, ele só tinha $40, só tinha $40 na carteira, um casaco e uma bolsa com algumas camisas e roupas íntimas. Então, enfim, ele chega a Hollywood para realmente tentar a vida. Ele chega no mesmo ano que a Warner Bros. Studios é estabelecida e, enfim, poucos anos depois ele se casa e em 1928 o Mickey Mouse nasce e aí começa a grande história que a gente já conhece. Depois da série Alice, ele desenvolveu junto com um distribuidor de Nova York, o Oswald the Rabbit, que era uma série de cartoons, e não muito tempo depois fez um grande sucesso, mas acho que um ano ou dois depois ele perdeu os direitos dessa série de cartoons por exigência desse outro distribuidor em Nova York. E quando ele estava voltando de trem de Nova York para Califórnia, ele conversando com a esposa falou: preciso inventar um novo personagem, que tal um rato? E aí surgiu alguns nomes e depois de algum tempo eles chegaram a Mickey. Então o Mickey Mouse nasceu em uma viagem, né, de Nova York a Hollywood, a Los Angeles. E, bom, é esse o sucesso que a gente tem hoje. Não muito tempo depois ele fez esse grande sucesso que foi o Mickey Mouse. E toda a história da Disney aí, mais ainda, foi se estabelecendo e fazendo sucesso no mundo inteiro. Pessoal, tem 348 desenhos que eram usados para fazer 15 segundos de animação. E, bom, o princípio da animação realmente você tem várias imagens em diferentes posições e aí elas conseguem criar movimentação. E era exatamente isso que o Walt Disney fazia no Walt Disney Studios, junto com seu irmão Roy Disney, acho que fala assim. Aqui é um pouco dos materiais de marketing, de merchandise que eles faziam na época. Aqui, por exemplo, tem um banner falando: garotos e garotas, comprem esse pão que vem com as aventuras do Mickey Mouse. E aqui é um pouco do sucesso, né, da Walt Disney Company, do Walt Disney Studios, na verdade.
símbolo da independência dele, porque antes disso ele tinha desenvolvido cartoons em parcerias com alguns estúdios. O Oswald, The Lucky Rabbit, que ele perdeu quando foi a Nova York. Enfim, realmente é uma história muito inspiradora. Bom, gente, com o sucesso do Mickey, ele resolve diversificar um pouco o mercado, começa a investir em música também nas animações e cria uma série chamada Silly Symphony, que não é uma história sobre um personagem específico. Cada novo cartoon tem novos personagens, novas histórias. Isso era novidade na época, né? Ninguém pensava como ele na época. E ele começa a investir bastante na área de música e pra essa série. E depois disso surgem outros personagens, como os Três Porquinhos, o Pato Donald. Outras coisas vão surgindo, vão acontecendo. E, bom, é isso. Aqui tem alguns frames também sobre a família dele, o quanto ele preservava a família e tentava mantê-los afastados do estúdio, porque ele vivia imerso nisso e queria ter meio que um momento assim de liberdade com a família. Então tem algumas fotos aqui com a esposa, com as crianças, porque nesse período, na década de 1930, se não estou enganada, 1930 é que a filha dele nasce. A primeira filha, né? Ele disse que até 10 filhos. Aqui falando um pouquinho sobre o Mickey, o Pluto, a Minnie, os outros personagens. Aqui tem algo bem legal que fala sobre a relação entre o Mickey Mouse e o Walt Disney. E ele diz, né, que a vida e as aventuras do Mickey são bem parecidas com a vida pessoal e profissional dele. Que o Mickey fala por ele e que ele fala pelo Mickey. Porque por muitos anos também ele deu voz ao Mickey Mouse. E a esposa dele aqui fala que o Mickey chega emocional pela proximidade e simpatia que ele e o Walt Disney têm de proximidade, assim, de serem parecidos. Então é meio como se o Mickey fosse uma certa persona do Walt Disney, carregando todo o otimismo, toda a forma de vida, de visão de mundo que ele tinha. E aqui fala um pouquinho também sobre a introdução de cores nos desenhos, nos cartoons e nas animações. E a gente pode ver que não foi um processo muito fácil, mas é bem legal ver quanto a tecnologia, né, para essa área se desenvolveu em poucos anos e o quanto ele também foi o precursor de muitos avanços. Bom, gente, e aí em 1936, 37, ele resolve usar ainda mais e constrói, desenvolve, né, a primeira princesa da Disney, que é a Snow White, a Branca de Neve e 7 Anões. Então ele constrói essa história um pouco mais longa do que os cartoons, na verdade já é um motion picture, que seria um filme quase, pelo que eu entendi. E todo mundo fica muito apreensivo, a esposa dele, o sócio, o irmão dele, todo mundo fica assim, ele tá maluco, mas ele resolve apostar, ele constrói a história dos 7 anões, ele desenvolve cada um dos 7 anões para uma personalidade diferente, então o que é feliz, tem o que é zangado, tem o que é resmungão, é a história que a gente já conhece. E a premiere acontece em 1937, que é também o ano que ele adota a segunda filha dele, a Sharon, se eu não me engano. E, bom, pouco tempo depois a mãe dele falece, infelizmente, mas ele continua com os negócios, faz um grande sucesso com a Snow White. Acho que pouco tempo depois de lançada, ele ganhou um prêmio. Ele ganhou vários prêmios durante o processo, porque não dá pra gravar tudo pra falar pra vocês. Mas a Snow White ganha um prêmio da Academia de Prêmios de Hollywood, que hoje é o Oscar. Então, é isso. Aqui fala um pouco da construção de uma das minhas histórias preferidas da Disney, que é o Bambi.
Eu chorava quando assistia quando era criança. E bom, o Walt Disney, aqui já é sobre a Branca de Neve. Ele incentivava os animadores dele a estudar os movimentos humanos e animais. Então, por exemplo, aqui eles com não sei se é o nome desse animal, mas o animal que é o Bambi. Aqui tem alguns desenhos, algumas cats. Aqui tem eles desenhando uma pessoa. Eles tentavam estudar a forma humana, os movimentos humanos e animais para recriar nas animações. Bom, pessoal, com o sucesso da Branca de Neve, ele começou a não ter medo de ousar. Então ele investiu em Bambi, lançou o Bambi, investiu em Pinóquio, que foi um outro grande sucesso. Investiu em fantasia também. Aqui é sobre Pinóquio, olha que legal, os desenhos. Gente, isso é a minha infância demais, nossa. É muito emocionante estar aqui. E aí ele se muda também, o estúdio muda de local. Eles vão pra Burbank, um local maior que agrega mais animadores. E começa a investir em arte, música, em montar um time mais coeso. E aí é a história do sucesso. E agora é um momento de muito trabalho, fantasia, ele também desenvolve. It was one of those conferences in the hall, and his first question was... Bom, gente, já na década de 40 a cena começa a mudar um pouco, porque os animadores do estúdio fazem um strike, que é tipo uma greve, pelo que eu entendi, uma longa greve, e ficam satisfeitos com as condições de trabalho. Acontece que os Estados Unidos também entram na guerra, na Segunda Guerra Mundial, em 1941, e o congelamento dos mercados, tudo se torna um período muito difícil, é uma década muito difícil para os estúdios da Disney. E bom, depois de eu acredito que 13 semanas de strike, de greve, todos voltam a trabalhar. Não todos exatamente, mas as coisas voltam um pouco normal, a greve acaba. O Walt Disney fala que ele teve um caso de DDS, que seria desapontamento e desilusão. Mas ele, nesse período ele também visita a América Latina, então é onde ele começa a ter mais espaço no Brasil, Argentina, Chile e outras comunidades que ele visita, assim, com o objetivo de fazer parcerias com estúdios de animação, distribuidoras, coisas do tipo. E bom, todo o negócio tem momentos difíceis. Pessoal, e algo legal que é quando ele chega no Rio de Janeiro em agosto de 1941. E aqui explica um pouco, e aqui ele fala também que com a entrada dos Estados Unidos na guerra e começa a política da boa vizinhança, Hollywood também entra nisso. Hollywood começa a querer atingir outros locais e incluir as histórias latinas e personagens e talentos latinos na produção dos filmes de Hollywood. Então, Walt Disney, como um grande visionário, abraça essa ideia e visita toda a América Latina, Rio de Janeiro, Chile e outros lugares. Só uma coisa antes de eu entrar nessa outra sessão, pessoal, pra compartilhar, assim, que é uma coisa que eu sempre pensei, o quanto que a guerra e, enfim, situações políticas acabam atingindo diversas esferas sociais, inclusive a business, os negócios do momento, a televisão, os filmes que eram feitos, então tudo atinge. As histórias do Walt Disney começam a falar sobre a guerra, as ações dele começam a ser voltadas para a política da boa vizinhança, como eu falei, e no final da guerra, depois do período turbulento no início dos anos 40, com a greve dos funcionários dele e tudo mais, ele e o Roy estão sem dinheiro, ele e o sócio, no caso, estão sem dinheiro, não sabem muito bem como vão prosseguir, e aqui diz que eles não sabem como, mas que eles precisam reconstruir o negócio deles. Então, enfim, a guerra realmente afeta tudo, e no final dos anos 40 eles precisam mudar de alguma forma.
disruptar, pivotar, alguma coisa assim. Bom, gente, nesse período pós-guerra é que nasce a segunda princesa da Disney, a Cinderela, onde nasce também Alice no País das Maravilhas e Peter Pan. Então a era dos contos de fada, assim, ela nasce mais forte nesse período. E aqui tem uma sala que fala um pouco sobre os tesouros da família da Disney. Eles eram meio que viciados, não, eles gostavam de colecionar miniaturas. Então eles tinham umas coleções de móveis pequenos, pratos pequenos, coisas pequenas, e ele chamava isso de Disneylândia. Então ele organizava as coisas e ele tinha quartos de coisas de miniatura, assim, tipo prateleiras e tal. E a família dele conta aqui, né, que ele gostava de comprar essas coisas quando viajava com a esposa. Ele viajava muito, porque eram coisas que faziam as filhas deles felizes e tudo mais. E foi aí que surgiu, acho que o nome, a ideia do que seria no futuro a Disneylândia. Aqui começa a falar um pouco ainda da diversificação que ele faz no negócio dele. Aqui a gente consegue ter uma pequena visão da Golden Gate Bridge, porque tá foda, porque está com muita neblina hoje, mas dá pra dar um look na ponte, por aí. E, bom, vou continuar aqui passando. Uma área um pouco mais tecnológica, que fala um pouco sobre os anos 50, 60, com o advento assim, da televisão nas casas. E ele tem uma frase bem inspiradora que fala: você pode sonhar, criar, desenhar e construir o mais incrível lugar no mundo, mas você precisa de pessoas para fazer os seus sonhos tornar realidade. E isso reflete a história do Walt Disney, né? Reflete um pouco a história de como foi para ele conseguir trazer animadores para trabalhar com ele, os processos. Isso. Essa sessão aqui fala um pouco da paixão dele por trens, e aqui reproduz um trem que ele tinha na série, em Burbank, do Walt Disney Studios. E aqui fala um pouco da gênese do Disneyland, que seria uma região toda em miniatura, que era como se fosse o parque do Mickey Mouse. Foi quando ele começou a desenhar, quando ele começou a sonhar, a montar assim que seria uma Disneyland no futuro. Ali dá pra ver um pouquinho, dá pra chegar lá. Aqui conta sobre o início da história da Disneyland. Ele cria essa companhia com as iniciais dele para ser uma companhia independente, e faz uma outra pessoa, Bill Porter, o vice-presidente. E ele contrata os designers que já trabalhavam com ele antes, para começar a projetar os castelos, as atrações aqui Disneyland, onde você deixa hoje e visita o mundo de amanhã, de ontem e de amanhã. E aqui é um pouco do projeto do que seria Disneyland. Sobre o dia da abertura, que ele chamou de Black Sunday, porque abriu em 17 de julho de 1955. Ainda tinha muitos problemas, porque algumas coisas estavam inacabadas, a temperatura estava muito quente. Mas aqui já conta um pouco mais da experiência da Disneyland. Aqui é uma reprodução da Disneyland, do Walt Disney. E pra quem já foi lá, sabe que é bem parecido com isso. Ali você tem o castelo. Ali a entrada. Algumas coisas ainda são bem parecidas com as originais. A parte futurística aqui. Essa era a Disneyland, Walt Disney. Bom, pessoal, a primeira Disneyland foi construída aqui na Califórnia. A de Orlando é bem parecida com isso, não foge muito do mesmo escopo, mas tem o castelo da Bela Adormecida, que é inspirado num castelo da Bavária, na Europa.
E tem em todas as áreas. Tem o Tomorrowland, que celebra o futuro, o Fantasyland, que é o mundo das fantasias, o Frontierland, que é a maior área das lands, assim, e celebra a América, as diferentes cores, as diferentes pessoas. O Adventureland, que é o mundo da natureza, que é mais de aventuras. E, bom, é isso. We have a big plan. This model shows only a small section of Disneyland's new adventure, Flying Eagle World. Just a short trip. Na década de 60, né, final aí dos anos 50, 60, com a criação aí do Disneyland, o propósito do Walt Disney era fazer com que as pessoas experimentassem um futuro com carros diferentes formas de transporte, movimentação. Então, enfim, ele tenta trazer todas as tecnologias mais inovadoras da época para os parques. E até hoje, né, os parques da Disney são diferentões e carregam toda uma série de diferentes tecnologias, porque eles estão sempre, não exatamente sempre, mas eles estão tentando manter esse espírito de algo inovador. Então fez um grande sucesso na época. Os monorails, a forma que as pessoas passeavam pelo parque, podiam andar, os diferentes tipos de trem, que eram meio que os metrôs rápidos, bem diferente. E foi nessa época também que ele começou a ter netos e netas. Então as filhas dele casam, ele tem uma parada de Natal que ele vai com os netos, algumas coisas assim da família ainda é bem nítido o quanto que ele preservava e valorizava a família. Tem a Feira Mundial em Nova York, que tem uma grande presença da história do Walt Disney e das tecnologias deles. Então, eles constroem algumas coisas para a feira, algumas coisas meio tecnológicas, assim, constroem um pavilhão da Coca-Cola, um outro da Ford, e todo o sucesso que ele tem fora da Califórnia faz ele começar o projeto Flórida, que aqui é o The Florida Project, chama bem assim. Então ele começa a pensar em ter uma atração permanente no East Coast, seria na costa contrária à Califórnia. E o primeiro projeto, por sinal, eu descobri aqui, que foi do Epcot, que é o meu parque preferido. Assim, eu amo o Magic Kingdom porque é a história das princesas, é um mundo fantasioso, é muito legal estar lá, me sinto uma criança de novo. Mas o Epcot é onde tem um pouco de todos os países assim do mundo, ou a maioria deles. Você consegue fazer tipo uma viagem no mundo em um dia. E é onde também tem o nome Epcot é The Experimental Prototype Community of Tomorrow, ou seja, a ideia dele foi criado para ser uma base da comunidade do futuro, onde as grandes empresas que ele começou a ter parcerias, como a Ford e outras, pudessem tipo testar seus produtos, botar uns produtos assim para ter feedbacks do público. E até hoje o Epcot tem essa pegada futurística quando você chega lá, que tem a bola gigante. Bom, pessoal, aqui para um pouco dos projetos finais dele, que além do projeto Flórida, tinha um resort de esqui. E, bom, ele começou a sentir dores na área da bacia, descobriu problemas na coluna vertebral, fez algumas cirurgias. Aqui descreve um pouco das 2 ou 3 semanas que ele esteve hospitalizado antes de falecer. E
icônico Walt Disney.